Olá amigos, eu sou o Francisco Charneca, sou formado em Ciências do Ambiente pela Universidade de Évora, curso de Arquitetura Paisagista e sou, portanto, um ecologista por profissão. E sou também um caçador por paixão. Vamos falar sobre o javali, sobre o seu fenótipo, portanto, sobre suas características morfológicas externas e que o distinguem de outros suídeos. É um animal cuja genética é caracterizada por possuir 36 cromossomos, ao passo que o porco doméstico tem 38. Os mestiços habitualmente têm 37, embora alguns apareçam com 38 cromossomos. O fenótipo é o aspecto exterior dos animais e não se pode perder de vista que o seu aspecto exterior varia bastante em função do sexo. No caso dos javalis adultos, a principal diferença nota-se ao nível da dentição do macho adulto e também não só na corpulência, mas também no perfil do seu lombo, como vamos explicar mais adiante. A cabeça do javali é a parte do corpo que se impõe de uma forma mais clara. É pouco móvel. O crânio é maciço, estreito, cônico, em formato de cunha. O chanfro é reto, alongado, medindo aos 2 anos mais de 22 cm de comprimento entre a base dos olhos e a ponta do focinho, que é de cor preta. A cabeça é um elemento fundamental no reconhecimento entre macho e fêmea. O macho possui formidáveis caninos inferiores e superiores, cuja inserção à raiz é profunda na mandíbula. Isso acaba por originar que o porco possua um alargamento do seu chanfro à altura dos dentes caninos. Um alargamento e também um aumento na altura dos caninos. Esta parte da cabeça é o principal órgão do tato e uma ferramenta muito útil para revolver o solo. O seu olfato, assim como a audição, são os sentidos mais apurados. O crânio é, como já tínhamos descrito, em formato de cunha, alongado e reto, o chanfro reto. Os olhos são posicionados na parte alta da cabeça, estreitos entre si, pequenos, vivos e de cor castanha. Por se tratar de um animal de hábitos noturnos, a sua visão é melhor à noite e não tem a mesma perfeição do olfato, mas não tem a sua visão, a mesma perfeição e acuidade do olfato e da audição. As orelhas são pequenas, pontudas e notavelmente levantadas. São postadas na parte alta da cabeça e a sua audição é excelente. Ao menor rumor, o javali imobiliza-se e volta-se na direção do ruído. Aponta as orelhas e atentamente escuta e fareja. As presas nos machos a partir do 3º ano. As defesas projetam-se mais acentuadamente para fora da boca e representam o tão cobiçado troféu. São 4 os caninos com crescimento contínuo. Os 2 inferiores, os maiores, são afiados pelos 2 superiores. Os 2 inferiores são aquilo que é conhecido na Europa por navalhas, em Espanha por navajas, e os superiores, que servem para afiar ou amolar a navalha, são chamados de amoladeiras. O javali utiliza os seus caninos inferiores para desenterrar raízes, tubérculos, minhocas, para se alimentar e também para atacar e se defender. Conforme ilustrado abaixo, os caninos inferiores chegam a medir mais de 30 cm de cada lado, sendo que 2/3 da sua medida refere-se à parte inserida dentro do maxilar. O corpo do javali tem um pescoço robusto, mas pouco marcado, é relativamente rígido. O corpo é achatado lateralmente, apresentando uma silhueta em fuga quando visto de frente. Entretanto, o mesmo animal é bastante imponente quando de perfil. Portanto, é um animal com pouco perfil visto de traseira ou de frente, mas de lado é um animal imponente, bastante volumoso. Ele é ombrudo. A altura do corpo propriamente dita representa facilmente a metade da altura total, dando a impressão do animal baixo sobre as pernas traseiras e alto sobre as patas dianteiras. Esta é uma das características, aliás, que diferencia o macho da fêmea.
um perfil mais alto na frente e mais baixo na traseira. Os quartos traseiros do macho são inclinados e os da fêmea menos inclinados. Esta é uma das principais diferenças. Também se nota uma diferença razoável no animal visto de perfil, olhando na sua cabeça, vendo se há um aumento do volume do chanfro à altura dos caninos. Nas patas. As pernas são robustas e terminam nas patas com cascos bipartidos de cor escura. Na altura da canela possuem 2 dedos bem desenvolvidos para maior apoio em solo mais alagadiço. Esses 2 dedos adicionais são chamados em Portugal de machinhos e as unhas do javali possuem no seu interior uma zona de tecido mole, almofadado, que se crê possuir algumas glândulas odoríferas que servem para marcar o seu território. É uma forma de comunicação química com outros javalis e que acaba por também servir para, naturalmente, os seus predadores os poderem seguir e sentir. A espinha dorsal é mais elevada à frente devido à maior dimensão das apófises das primeiras vértebras e a coluna vertebral conta com 50 vértebras, sobre as quais se afixam 14 pares de costelas, terminando na região do sacro e nas vértebras caudais cartilaginosas. Um javali adulto pesa de 130 a 120 kg, podendo às vezes chegar até aos 250, e houve até um caso de um porco, de um javali, da variedade Sus-scrofa átila, morto pelo caçador português Fernando Jordão, que pesava 350 kg. O comprimento do javali vai de 125 a 180 cm, embora haja casos em que ultrapassa essa dimensão, a altura de 75 a 120 cm na altura da paleta, naturalmente nos machos adultos, e tem um tempo de vida que pode atingir os 20 anos, embora não seja muito comum. Habitualmente os javalis vivem de 12 a 14 anos, morrendo a maior parte deles por volta desta idade. A cauda é reta, pendente na vertical, medindo mais ou menos 20 cm e termina com um tufo de pelos. A pele é escura, solta e consistente ao toque. O couro das costas e flancos, na altura dos ombros dos machos adultos, chega a ter uma espessura de 3 a 6 cm, servindo como se fosse uma armadura, o escudo dorsal, de proteção nas lutas com outros machos pela disputa das fêmeas por ocasião do período reprodutivo. Abaixo do escudo de pele grossa, envolvendo o baixo ventre, a pele é frágil e representa uma área de vulnerabilidade. Por vezes um tiro de chumbos para caça menor atravessam essa pele frágil e, se entram no espaço intercostal, podem perfurar pulmões e mesmo o coração. A pelagem varia de cor entre o marrom claro, médio, escuro, do cinza ao preto e coberto de pelos de substância fibrosa, córnea, mais sólidos e compridos, 10 a 15 cm, sobre a espinha dorsal, formando uma crina que se eriça quando provocado. Os pelos são opacos, ocos, 0,5 mm de diâmetro, possuem a ponta bifurcada e se abrem no sentido longitudinal em 2/4 até 8 partes a partir da ponta de raiz. Com a idade, a coloração tende a clarear, chegando ao prateado. Com a chegada do inverno, os pelos se tornam mais compridos e sobre a pele se forma uma camada espessa de pelos finos, a lã de cor mais clara, como proteção ao frio. Com a chegada do verão, caem os pelos, adaptam-se ao calor da estação. Não podemos esquecer que o javali é um suídeo e, como todos os seus congêneres, não possuem glândulas sudoríparas. Ele não transpira e, portanto, a sua pelagem tem uma função importante no controle térmico. Isto faz com que prefira a sombra das matas, procure se movimentar e alimentar nas horas de menor incidência solar, cavar e se deitar em lugares frescos. E a água é o seu elemento predileto, principalmente para se refrescar após longa corrida. É uma das razões que leva a que os javalis tenham tanto o hábito de se banhar, para além de outras razões que serão referidas noutros programas. O javali tem o hábito de se banhar justamente para controle térmico.
Vamos agora abordar as diferenças fenotípicas entre javalis puros e híbridos. Vamos falar sobre o corpo, a cabeça, os olhos, as orelhas, o focinho, o rabo, a pele, a pelagem e os cascos. Vai aprender aqui a saber distinguir um javali de um mestiço, ou de um java-porco, ou de um porco monteiro ou de um porco manso. Nas diferenças fenotípicas entre javalis puros e híbridos, o corpo do javali é compacto, achatado lateralmente, alto sobre as patas dianteiras, espaço entre os membros anteriores e posteriores está mais para o quadrado, paletas robustas, cernelha empinada, jarrete reto e a parte posterior estreita, inclinada e mais baixa que a anterior. No caso dos machos, a inclinação dos quartos traseiros é mais acentuada do que no caso das fêmeas. Nos mestiços, o corpo é cilíndrico, membros curtos e grossos, o espaço entre os membros anteriores e posteriores está mais para o retangular. A cernelha é baixa e larga, a garupa selada, horizontal e larga. Na cabeça. No javali, a cabeça tem forma de cunha, chanfro estreito, reto, longo, de mais de 22 cm de base dos olhos à ponta do focinho aos 2 anos. Nos híbridos, o chanfro é largo, côncavo, curto e focinho direcionado para cima. Os olhos do javali são posicionados na parte alta da cabeça, estreitos entre si, como podemos ver na segunda imagem a contar da esquerda, pequenos e castanhos. Já os mestiços, os olhos são posicionados mais abaixo, são mais abertos, grandes, de diferentes cores. As orelhas. As orelhas do javali são pequenas, pontudas e eretas e quase sempre inclinadas para trás. Já os porcos mestiços e os mansos têm orelhas maiores, grandes e caídas para a frente. Vejamos agora a diferença fenotípica entre o javali e os porcos domésticos, sendo que entre os híbridos aparecem javalis que têm orelhas quase de fenotipo do javali puro e têm também javalis com java-porcos com orelhas bastante alargadas em termos de dimensão e alguns mesmo já com características de porco manso. O focinho. O focinho do javali, a tromba, mais propriamente, é de cor escura, cinza escuro, marrom muito escuro ou negro. Nos mestiços, ela é clara, rosada, com áreas despigmentadas, duas colorações, e, portanto, não tem estas características do javali puro. A cauda, ou rabo. No javali deve ser reto, na vertical ou levemente curvo, com penachos na ponta. Geralmente o javali, quando se sente ameaçado, levanta a cauda à vertical. Ou quando foge, quando corre, procura levanta a cauda como sinal de alarme. No javali mestiço, a cauda é enrolada, como têm os porcos mansos. Portanto, nós vemos aí na imagem uma fêmea híbrida de rabo curvo que à partida poderia passar até por um javali. Os sinais de hibridismo dela são o focinho mais curto, como aliás se pode observar, e a cauda enrolada. As orelhas quase que passam por orelhas de javali puro, portanto, às vezes é difícil distinguir o fenótipo de um híbrido de um animal puro. Temos que procurar, dentre todos estes sinais, quando um animal possui alguns, e isso é sinal de hibridismo. A pele. A pele, portanto, não o pelo. A pele, o que está por baixo do pelo. A pele do javali é escura. Já a pele do mestiço
é despigmentada ou rosa, portanto uma pele clara. A pelagem, portanto, que já tem a ver com o pelo. No javali é cor cinza ou preto, do castanho ao marrom escuro, pelos duros, ocos e bifurcados, com comprimento de 10 a 15 cm, formando uma crina nas costas. O porco manso e o javaporco, os javalis híbridos, têm menos pelo, menos longo. A cor da pelagem possui várias áreas, pode ter várias áreas de outras cores, malhados, ou ter uma pelagem semelhante à do javali. Acontece com muita frequência não se poder distinguir muito bem um híbrido de um javali puro, a não ser por outros sinais na pelagem. Os cascos do javali são habitualmente escuros. Nos mestiços podem ser despigmentados, raiados ou de cor clara. Muitas vezes só distinguimos um javali puro de um híbrido por haver uma das mãos calçada de branco ou uma unha de cor errada. Por hoje é tudo. Mas não antes de terminar, ainda queremos dizer o seguinte. É importante que vamos eliminando todos os animais híbridos que formos encontrando. Por duas razões. A primeira é porque vamos com isso controlar a produtividade dos javalis, já que os híbridos são mais produtivos. E já que gostamos de caçar, certamente vamos limpando o sangue do javali e permitir-nos-á que alguns abates que vamos a fazer no futuro sejam com animais mais puros. Outra razão é que também o javali cruzado tem uma carne com um pouco menos de odor a mato. No próximo filme vamos falar na avaliação da idade do javali. É uma curiosidade que muita gente tem, encontra um javali adulto que abateu e não sabe que idade tem. Existem métodos para avaliar o javali até aos 10 anos. Daí para a frente começa a ser difícil avaliar porque não há indícios muito claros da idade do javali.